Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Pode usar a base da comunicação não verbal, ou seja, o CNV, nas mediações de conflitos. Mas já passando aí, mais uma vez, obrigada, a palavra para você. Eu que agradeço o convite, né, para estar aqui presente com você nessa tarde maravilhosa, que a gente vai falar sobre um tema muito importante, que me agrada muito, porque eu, como mediadora, advogada consensual, eu vejo que apenas as técnicas e as ferramentas que a gente utiliza na mediação ou na própria advocacia consensual, elas são, por vezes, muito potenciais, enfim, elas têm uma capacidade muito grande da gente buscar a solução de conflito, né, fazermos acordos, chegarmos num consenso, identificarmos os interesses das partes, mas quando a gente faz um olhar para além do mero procedimento, né, que a gente conhece, das técnicas, a gente passa a fazer uma reflexão mais humanizada. E aí, com os meus estudos, que eu venho estudando, enfim, já tem um bom tempo, sobre comunicação não violenta, enfim, e temas afins como inteligência emocional, eu percebi que a comunicação não violenta, por mais que o Marshall Rosenberg, né, fala que é uma ferramenta, né, adequadas de busca de gestão de conflitos ou gestão de pessoas, eu na minha vida particular, no meu caminhar, né, com a minha experiência pessoal e profissional, eu percebi que a CNV ela vai para além de uma ferramenta de comunicação, né? E aí, quando você faz essa pergunta, né, como o mediador pode usar a base da CNV nas mediações de conflitos, né? Primeiramente, eu acredito que o mediador que queira utilizar a comunicação não violenta na sua prática de mediação, né, dentro dos seus procedimentos que a gente aprendeu nos cursos, nas técnicas, enfim, nos nossos atendimentos, ele precisa acreditar na comunicação não violenta, né? E acreditar, Vânia, não é a gente saber fazer, porque a gente vai praticar a CNV fazendo e errando, né? Errando, que eu digo num bom sentido, porque a comunicação não violenta, ela não é apenas ferramentas, né, que vai direcionar a sua mediação. Se você conseguir internalizar, né, os conceitos da CNV no próprio procedimento, ela já vai te facilitar a identificar a pauta que nós falamos, né, tanto a pauta objetiva como a pauta subjetiva, enfim, e vai te auxiliar até fazer perguntas para identificar essas pautas, para você poder caminhar na mediação de uma maneira mais assertiva, enfim, com o propósito que tem a mediação, que é facilitar a comunicação, obviamente seria o primeiro propósito, mas chegar a um denominador comum, que seria um consenso, né? Não obrigatoriamente um acordo, mas pelo menos a um consenso. Então, não sei para quem não conhece a comunicação não violenta, né, mas muitos de nós mediadores, a gente já conhece esse tema, a gente já tem familiaridade com esse assunto. Eu digo o seguinte, que contribuir a CNV na mediação é basicamente você trabalhar aqueles ingredientes da CNV, que vou falar para vocês quais são, vocês já devem conhecer, que seria basicamente trabalhar a observação, e aí o mediador, ele precisa primeiro trabalhar a observação com ele mesmo, né, dentro das suas competências individuais, né, para que ele possa também, dentro do procedimento da mediação, trabalhar esse elemento na própria mediação, ou seja, ele olhar para os mediados e perceber, né, através de uma atenção atenta, de uma escuta ativa, de uma atenção, se os mediados estão fazendo observações ou não, que basicamente eles não vão estar fazendo observações, eles vão estar fazendo o quê? Porque na verdade a gente não sabe fazer observação, você e eu também não sabemos, a gente está aprendendo, né? Eles vão estar basicamente criticando, julgando, avaliando, jogando a responsabilidade para o outro fazendo, né, aquelas conversas que a gente conhece que são muito improdutivas nas mediações. Então, o mediador, eu estou trazendo para você aqui
como é que a gente utiliza um pouquinho só da CNV na mediação. E aí você, como mediadora, você pode até trocar comigo aqui se você está compreendendo, se você está concordando com isso. Então, assim, então eu como mediadora, se eu sou uma mediadora que eu gosto de centrar a minha mediação na CNV, tá? E é diferente, tá, Vânia, de eu fazer uma mediação sem aplicação da CNV. É diferente um pouco. Eu vou prestar atenção em mim, tá? No que eu estou observando, naquilo que eu estou vendo, ok? E no que os meus mediados estão falando. Para o quê? Para eu poder fazer a leitura com base na CNV, fazendo, no caso a gente fala na mediação, paráfrase e resumo positivo. Basicamente é isso. Você transforma, né? Você interpreta aquela fala, aquela crítica, aquela análise, né? Aquele julgamento daquele teu cliente, daquele teu mediado, em uma observação. Então, por isso que eu digo que a CNV, você pode utilizar ela na mediação ou não. Você pode, basicamente, utilizar as ferramentas de mediação e aplicar esporadicamente, porque a gente acaba aplicando mesmo a CNV na mediação, porque muitas das ferramentas da mediação, elas vêm da CNV. Então, basicamente, a observação começa aí. E eu trabalho também da seguinte forma, eu gosto de fazer essas observações com os mediados, né? Quando eles falam algo que é crítica e análise, eu pergunto, poxa, dessa forma que você está dizendo, será que seria isso que você estaria querendo dizer? Né? Ou seja, eu trago para uma observação ao invés de repetir a crítica do que aquela pessoa está dizendo. Porque numa mediação, por exemplo, eu não sei se na transformativa ou na narrativa, ou na circular narrativa, não sei se eu não faço, eu não gosto, eu gosto da mediação de Harvard, eu gosto da mediação, aquela que a gente faz dentro do Tribunal de Justiça. Eu acredito na transformação do mediado, mas não repetindo as falas deles violentamente. Eu acredito que você trazendo consciência de que atrás daquela fala tem necessidades não atendidas e sentimentos não expressos, na minha experiência, eu acredito que vai trazer melhores resultados. Então, eu aproveito a crítica, o julgamento, né, a análise, a falta de autorresponsabilidade jogando para o outro, traduzindo aquilo em observações. E aí a gente checa, né? A gente checa isso. E aí fica bem. Além disso, sentimentos, que também é o segundo, ou não é o segundo, é um dos elementos da CNV. A gente tem uma pergunta também para fazer sobre sentimentos, que eu acho que pode até cair dentro dessa minha própria explicação para a gente otimizar, né? Raquel, realmente maravilhoso, né? Para quem não conhece, já está se sentindo inserido no contexto, né? Pelas suas explicações. Concordo plenamente com você. Realmente, os mediados, que são as pessoas que estão em conflito, né? Elas precisam de toda a escuta, de toda a atenção que o mediador, não é à toa que nós temos cursos e mais cursos e mais cursos, e estamos sempre como você, né? Comunicação não violenta, linguagem, comunicação propriamente dito e por aí vai, né? Inteligência emocional, como você citou, dentre tantos outros. Então, é uma reciclagem que depois de nós formados, né, como eu também sou, em mediação, a gente continua esses estudos e plenamente o que você falou é o que se deve, pelo menos da minha humilde, né, meu entendimento, e faço isso, transformar realmente essa leitura daqueles conflitos em algo positivo. Né? Até parafrasear, mas num lado em que seja usado o lado otimista, ou o lado de que existe uma evolução, existe a possibilidade de um crescimento, e não só, né, daquela coisa negativa, ruim, aquele sofrimento. Não. Então, realmente a comunicação violenta, ela é rica nas ferramentas. Mediação, como você disse, ela realmente traz muito para mediação, e eu uso também quando necessário, quando eu entendo que é mais adequado, como você, né, a gente tem esse feeling, né, pelo nosso treinamento, porque é o dia a dia, né, o Raquel, de usar realmente a linguagem da comunicação violenta, e eu vejo que a gente transforma, que aí a gente pode evoluir na sessão de mediação, sessão audiência de mediação, que são sinônimos, né, para quem
não conhece essas palavras muito específicas, né? O advogado tem a palavra do juridiquês, agente de mediação tem sessão, mediados e por aí técnicas, né? Procedimentos. Então às vezes a gente precisa tomar cuidado e aí explicar. Mas vamos passar aí para a segunda pergunta, que você bem mencionou dos sentimentos, que é realmente um dos elementos aí da raiz, propriamente da coluna, né, da comunicação não verbal.